Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam bem-vindos, povo de Deus, ao canal Rumo ao Triunfo da Imaculada. Hoje nós falaremos sobre o batismo, este sacramento que é o primeiro sacramento de um cristão, né? É o sacramento da iniciação cristã. Este vídeo vai servir tanto para você se aprofundar sobre o sacramento do batismo de acordo com o Catecismo da Igreja Católica, como também para você que é catequista de formação de batismo, por exemplo, para saber o que transmitir, né, de conhecimento para os formandos, né? O que é o batismo? O batismo é o nascimento a partir da água e do Espírito, sem o qual ninguém poderá entrar no reino de Deus. Pelo batismo, nós somos libertos do pecado e regenerados como filhos de Deus, nos tornamos membros de Cristo. Somos então incorporados à igreja e feitos participantes de sua missão. Olha que coisa bonita, né? E é o primeiro sacramento sem o qual não se pode receber os demais. Veremos agora o batismo na economia da salvação. Já na origem do mundo, vosso Espírito pairava sobre as águas, para que elas concebessem a força de santificar. O batismo ele é prefigurado em várias passagens bíblicas, não só do Novo Testamento, né, mas também do Antigo Testamento, como, por exemplo, a Arca de Noé. Ela foi uma prefiguração da salvação pelo batismo, porque poucas pessoas, no caso 8 pessoas, foram salvas do dilúvio. Pois na água Deus sepultou os vícios e fez nascer a santidade. A travessia do Mar Vermelho também foi outra prefiguração da salvação do batismo, pois foi a libertação do povo de Deus da escravidão do Egito. Assim, o povo nascido na água do batismo é livre da escravidão do pecado, pela graça. O batismo também é prefigurado na travessia do Rio Jordão, pois o povo israelita recebe o dom da terra prometida, e nós, pelo batismo, também recebemos o dom da terra prometida, que é o céu. O batismo de Jesus Cristo. Jesus submeteu-se ao batismo de São João, destinado aos pobres pecadores para cumprir toda a justiça. Então, o Espírito, né, que lá no Gênesis pairava sobre as águas, concebendo a força de santificar, né, como prelúdio de salvação, ele desce agora sobre nosso Senhor Jesus Cristo. E o Pai manifesta, através do Espírito Santo, Jesus como seu Filho amado, em quem põe o meu agrado. Depois da ressurreição, Jesus também confere a missão aos apóstolos e depois fazer discípulos em todas as nações e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Daí a gente já vê a importância do batismo. Jesus não precisava ser batizado, né? Jesus sendo Deus, mas ele fez isso, ele se submeteu ao batismo para que todas as pessoas nascessem nele através do batismo, para nos dar o exemplo. Com a redenção, Jesus abriu a todos os homens as fontes do batismo, porque o sangue e a água que jorraram do lado transpassado de Jesus representam os dois sinais, né, de sacramentos, são os sacramentos da vida nova, o batismo, né, a água, e o sangue e a Eucaristia, são os sacramentos da vida nova. Os significados dos símbolos batismais. Primeiro, o sinal da cruz na celebração do batismo significa a marca de Cristo que é assinalada naquele que vai pertencer-lhe, e significa a graça da redenção que Cristo nos proporcionou por sua cruz. O anúncio da palavra de Deus ilumina com a verdade revelada tanto os que serão batizados como a Assembleia, e suscita a resposta da fé, que é inseparável do batismo. Então, o anúncio da palavra de Deus vai ser rezado
vai ser lido o Evangelho, né, na celebração do batismo. Tendo em vista que o batismo nos liberta do pecado e de seu instigador, o diabo, pronuncia-se um ou vários exorcismos sobre a pessoa que será batizada. A pessoa, então, é ungida com o óleo dos catecúmenos, ou então o celebrante impõe suas mãos sobre ela. Então, ela vai renunciar explicitamente ao demônio, a Satanás. A veste branca simboliza que o batizado revestiu-se de Cristo. Exprime a pureza da alma, tornando-se imaculada. A água é consagrada por uma oração de epiclésia. A oração de epiclésia é quando o sacerdote, o celebrante, vai pedir ao Espírito Santo que abençoe aquela água, aquele sacramento, né? Pede a descida do Espírito Santo sobre os sacramentos. Há 2 ritos de unção no batismo. A primeira é através da infusão da água durante as preces. O batismo é realizado através da tríplice imersão da pessoa na água batismal, ou então, simplesmente, a água é derramada 3 vezes na cabeça. A tríplice infusão da água é acompanhada pelas palavras do celebrante, que diz: Fulano, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A segunda unção é realizada após a liturgia da palavra. Ocorre a unção do óleo, chamado catecúmenos. O sacerdote unge o peito da criança no colo da madrinha, dizendo: O Cristo Salvador te dê a sua força que penetra em sua vida como este óleo em teu peito. No momento do batismo, enquanto a madrinha segura a criança, o padrinho fica ao lado e entrega uma vela acesa à criança, dizendo: Recebe a luz de Cristo. Essa vela grande é o círio pascal, que simboliza Cristo, que é a luz do mundo. É importante lembrar que o círio pascal, ele pode ser aceso no momento, né, da celebração do batismo. É realizada a oração do Pai Nosso, então, pois o batizado é agora filho de Deus. A bênção solene conclui a celebração. Então, esse é o ritual do batismo. Qual a importância dos pais e dos padrinhos no sacramento do batismo? Para que a graça batismal, assim diz o Catecismo da Igreja, parágrafo 1255, para que a graça batismal possa desenvolver-se, é importante a ajuda dos pais. Este é também o papel dos padrinhos, que devem ser cristãos firmes, capazes e prontos a ajudar o novo batizado, sendo criança ou adulto, em sua caminhada na vida cristã. A tarefa deles é uma verdadeira função eclesial. Função eclesial é a função de ensinar, transmitir e acompanhar a fé. Acompanhar o batizado no crescimento na espiritualidade cristã. Aqui um recado aos padrinhos. Queridos padrinhos e madrinhas, reflitamos sobre o batismo de Jesus. Ele, sendo Deus, se rebaixa, pedindo a São João Batista que o batizasse, para abrir o nosso coração, nos dando o exemplo da importância do batismo na vida cristã. O batismo não é uma festa social, é importante lembrar isso. Ou seja, um evento para tirar fotos e realizar uma festa para mostrar à sociedade. O batismo é um sacramento, é a primeira porta para a salvação e deve ser levado a sério. Com o batismo, nós somos libertos do pecado original, o pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, mas ainda temos a nossa concupiscência, a nossa inclinação para o pecado. Santo Agostinho se perguntava o porquê Deus não liberta também, através do batismo, da nossa concupiscência. Mas depois ele obteve a resposta de que Deus quer que nós lutemos, que vençamos a nós mesmos e as nossas más inclinações, pois sem luta de conversão, que é batalha diária, batalha constante, não é possível combater os pecados pessoais, nem adquirir as virtudes. Então, é por isso que Deus não, através do batismo, ele limpa todos os nossos pecados, os pecados
o pecado original e os pecados atuais, né, cometidos até antes do batismo, mas a nossa concupiscência, que é a nossa inclinação para o pecado, ainda fica, porque senão nós não teríamos mérito nenhum. Nenhum mérito é nosso, é de Deus, né, de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quando nós lutamos, vencemos as nossas más inclinações por nossa força, através da graça de Deus, nós adquirimos assim as virtudes. Então é por isso que a nossa concupiscência fica, para que nós possamos lutar. A igreja nos ensina que a nossa luta é contra 3 coisas: contra a carne, que é a nossa concupiscência, a nossa inclinação ao pecado, contra o mundo, ou seja, contra tudo que é do mundo e nos proporciona um afastamento de Deus, e contra os demônios que desejam nos arrastar para as trevas, para o inferno. Portanto, padrinhos e madrinhas, tenham consigo esta missão: acompanhar o seu afilhado durante e depois do batismo, os auxiliando em sua batalha espiritual e os ajudando a chegar ao céu. Lembre-se também de comemorar a data do batizado como se comemora a data do nascimento, sendo o novo nascimento de seu afilhado o nascimento na vida em Cristo. Quem pode receber o batismo? Simplesmente toda a pessoa batizada. Somente a pessoa não batizada. O batismo não é realizado 2 vezes. Eu me batizei na igreja católica e eu fui para outra igreja, outra seita, enfim, uma seita, e voltei para a igreja católica depois de ter saído dessa seita que eu estava. Mas você já tinha sido batizado. O batismo é uma vez e pronto. Quem pode batizar? Quem pode batizar pode ser tanto o bispo, o padre ou o diácono. E é importante, que aqui não é o caso, mas é importante lembrar que qualquer pessoa, até as pessoas não batizadas, podem batizar outras quando existe risco de morte e quando existe a intenção verdadeira de batizar aquela pessoa. Como uma pessoa está, por exemplo, no leito de hospital, não tem acesso a um padre para batizar, não tem acesso nem sequer a uma pessoa, um leigo batizado. Mas aquela pessoa que não é batizada tem a consciência, depois dela mesma querer se batizar, e tem a consciência de transmitir o batismo àquela outra pessoa, porque tem a consciência da salvação pelo batismo. Então, o batismo é válido, mas só em extrema necessidade que qualquer pessoa pode batizar, mas de maneira geral é só o bispo, o padre ou o diácono. As graças e efeitos do batismo. Através do batismo ocorre a remissão dos pecados. Todos os pecados são perdoados, o pecado original e todos os pecados pessoais cometidos antes deste sacramento. Por meio do batismo, também nos tornamos uma criatura nova, um filho de Deus que se tornou participante da natureza divina, membro de Cristo e co-herdeiro com ele, templo do Espírito Santo. A Santíssima Trindade dá ao batizado a graça santificante, a graça da justificação, a qual torna-o capaz de crer, esperar e amar a Deus por meio das virtudes teologais, da fé, esperança e amor. Concede-lhe também o poder de viver e agir sob a moção do Espírito Santo por seus dons, e permite-lhe crescer no bem pelas virtudes morais. É importante lembrar que o batismo é um sinal indelével, ou seja, sela o cristão com um sinal espiritual de sua pertença a Cristo. E pecado nenhum apaga esta marca, pois o batismo é o selo da vida eterna. O fiel que tiver guardado o selo até o fim, ou seja, tiver permanecido fiel às exigências de seu batismo, poderá esperar a visão feliz de Deus na vida eterna. Então é isso, né? O sacramento do batismo, a sua importância, a prefiguração do batismo. É basicamente isso que o Catecismo da Igreja nos ensina. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.